Hoje vamos dar início ao segundo vídeo do canal do YouTube Família Marapofo. E temos duas grandes convidadas que vão falar de um tema extremamente abrangente e atual, que diz sobre a importância do planejamento sucessório e empresarial. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Mara Pofo, especialista em Direito Processual Civil e Direito Empresarial, com atuação em Direito de Família e Sucessões. Sou sócia titular da Pasquale Pofo Advogados Associados, graduada pela Fundação Universidade Regional de Blumenau em 1995. Já estou até entregando a minha idade agora. E também cursei Direito de Família e Sucessões na Escola Paulista de São Paulo. Aqui ao meu lado tenho a minha grande colega, a doutora Bruna Nakamura, que ela é sócia da área tributária e societária da Pasquale Pofo Advogados, minha sócia, graduada em Direito pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, FURB, aqui não tem o ano, então não estás entregando a tua idade, especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e também pela Universidade de Anhanguera, em parceria com a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes. Ela tem diversas participações em cursos de extensão relacionados ao direito societário, que foi ministrado pela Fundação Getúlio Vargas e pela CPA, que é o Curso de Prática e Arbitragem, dentre tantos outros. E aqui do nosso outro lado, nossa ilustre convidada, a senhora Júlia Breitkoff Sardanha, que ela é graduada em Administração, Gestão Empresarial pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, FURB, com especialização em Gestão Internacional na Fondazione Coa e com MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria na Fundação Getúlio Vargas. Ela atua há mais de 10 anos como gerente administrativa na empresa da família, do qual ela vai esclarecer daqui a pouco como se deu todo esse processo. Então, após feitas essas apresentações, eu vou passar a palavra para a doutora Bruna, que vai esclarecer aos ouvintes como é que se dá essa sucessão familiar dentro de uma empresa familiar com várias partes melhor identificadas. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer falar sobre esse assunto, especialmente com a Júlia, né? Pessoa extremamente qualificada também. É um assunto multidisciplinar. Ele tem uma abrangência grande na sociedade, não só por se tratar de família, mas também por se tratar de patrimônio, por se tratar de empresas que direta e indiretamente atingem toda a sociedade, né? Em 2018, a Price divulgou um estudo que o IBGE teria então realizado, de que 90% das empresas no Brasil são familiares. Esse percentual indica que 65% de todo o PIB do Brasil advém dessas famílias, que empregam mais de 75% dos trabalhadores brasileiros. Então, a importância do tema, ela realmente extravasa as portas de uma família, de uma sociedade, né, empresarial, e alcança também todos os integrantes da nossa comunidade. Assunto multidisciplinar. Eu entendo que a cola, Júlia, Mara, de todo esse processo, de toda a questão relacionada à sucessão empresarial, né, gestão empresarial, ela passa pelos princípios da boa-fé, da transparência, da ética, da governança corporativa. A gente precisa desses institutos e dessa cultura para conseguir ter êxito numa estruturação de sucessão empresarial, né? Muitas vezes a gente vê o assunto sendo difundido de forma aleatória, como se fosse uma receita de bolo aplicável de forma indistinta, e a gente sabe que não é assim, né? Dali decorrem inúmeros problemas que depois perpetuam não só maleficamente nas relações familiares, mas também no sucesso empresarial. Eu acho que sobre essa questão cultural, ninguém melhor do que a Júlia para expor para a gente um pouquinho como é que se deu a tua preparação, né? Legal, muito obrigada. Inicialmente até agradecer o convite, né, da doutora Mara, da doutora Bruna também. É uma honra realmente estar aqui ao lado dessas duas feras, que eu admiro muito, né? São grandes profissionais, tenho muito a aprender com elas. Mas assim, voltando para essa parte que você estava falando lá da cultura, né?
Eu iniciei na empresa lá da nossa família quando eu tinha 17 anos. Então eu estava justamente nessa fase ainda ali de final de adolescência, né, início da vida adulta, onde é mais fácil você realmente aprender, né, esses valores, essa transmissão do que é o correto, o que não é. Então, uma coisa que eu acho que foi importante na sucessão ali da nossa família é começar logo de novinho, logo lá do início, não esperar a gente já estar adultos grandes, formados, para começar a falar sobre o assunto, né? Começar a falar sobre a empresa, explicar o que é. A gente vê que algumas famílias, muitas vezes os filhos estão alienados, eles não participam, né, da família empresária, eles estão apartados. E ali, no nosso caso, realmente isso foi um êxito, né? Foi uma boa prática, onde a gente começou desde o começo. Porque assim, um dos pontos até é que muitas vezes a pessoa ela é um excelente empresário, né? Um grande empreendedor, mas ele acaba esquecendo essa continuidade ali da prole, né? E acaba não sendo, às vezes, um bom educador ou um bom pai, ou esquece realmente esse lado, fica à parte, acha que não. O meu filho tá lá, tá bem, tem as coisas, as contas pagas, a escola paga, e eu não preciso explicar sobre a empresa para ele, porque isso ele vai aprender com o tempo. Às vezes dá certo, às vezes não, né? Às vezes o filho ele acaba tendo que viver todos os problemas que o pai já poderia ter antecipado, né? A gente vai tendo o conhecimento exponencial, né? Quando você vai passando de geração em geração, você não precisa sofrer de novo o que seu pai já sofreu, você aprende com ele. Então, esse é um dos pontos assim, que eu vejo que é importante e que algumas famílias acabam deixando de lado, né? Claro, não estou dizendo que necessariamente você precisa seguir a carreira do seu pai, da sua mãe, isso não, né? Cada um tem sua liberdade de escolha, mas você vai herdar. Então, no mínimo, você tem que saber ser um bom proprietário, né? Sim. Para poder receber essa posse e saber o que fazer com isso lá na frente, né? Nem que seja para tratar aí com o futuro presidente, o novo CEO, que pode ser alguém contratado do mercado, né? Então, enfim, cada caso realmente é um caso. Essa dualidade, né, em você ser sócio e você ser executivo de uma empresa ou compor a parte operacional mesmo da instituição, ela nem sempre se mostra a solução mais adequada, né? Então, assim, embora eu acho que seja um sonho do patriarca ou da matriarca ver a atividade sendo desempenhada e conduzida pelos seus herdeiros, a resposta mais objetiva e melhor para todo mundo é que a operação seja saudável, né? Para que aquilo possa fornecer todo o rendimento necessário para quem quiser ser sócio, ser apenas sócios e desenvolver suas atividades em outro segmento, né? E para aqueles que tenham, de fato, capacidade e competência para dar perenidade na atividade empresarial, assumir, né, os seus cargos e os seus postos, sem que isso gere conflitos, sem que isso gere dor, pesar, mal-estar. Eu acho que a fragilidade de uma família empresarial, ela está no mesmo lugar da sua força, que é justamente essa transparência e o saber o seu lugar, né? Então, a partir do momento que você tem essas relações muito transparentes e adequadas para o objetivo de cada integrante da família, a condução e o sucesso da atividade empresarial tendem a ser maior, né? Eu sempre digo, como citei no início, quando a gente fala sobre uma empresa que é familiar, existem 3 signos que a gente não pode deixar de avaliar conjuntamente, que é família, é propriedade e a empresa. Então, se a gente não souber identificar cada lugar e cada relação, né, adequadamente, um conflito num desses signos vai gerar potencialmente graves problemas em outro. Então, se você tem uma relação familiar com muitos conflitos, você precisa de um instrumento de governança corporativa muito forte para blindar um pouco a empresa, né, as deliberações dessa empresa, desse conflito familiar. Então, se você tem, às vezes, uma decisão muito equivocada do ponto de vista patrimonial, que vai afetar a condição de liquidez da sociedade, ou até mesmo dos sócios, isso tende a gerar inúmeros outros conflitos. Essa é a dificuldade que uma cultura muito bem estabelecida acaba superando. E aí vira um nicho de fortaleza, né? Tem 2 coisas que me chamaram muito a atenção aqui, eu queria pegar a fala de ambas. Primeiro,
uma situação que a Bruna colocou que eu acho extremamente importante, saudável, né? Então, eu acho que tudo que a gente prepara se torna mais saudável. E nós, seres humanos, nós temos o erro ou a ignorância, não sei o termo que a gente pode usar, de acharmos que somos imortais. A gente sabe que vai morrer, mas a gente não se prepara para a morte, a gente tem medo de falar sobre a morte. E enquanto estamos presentes na Terra, a gente entende que nós iremos solucionar todas as questões, inclusive os mais velhos. Só que uma hora se parte, e se não tiver uma situação organizada, a probabilidade de ter um conflito, como a doutora Bruna falou, ela se torna mais intensa. Então a gente fala, para que ter conflitos? Paz, propriedade e... família, propriedade e empresa. Eu já falei paz porque a família tem que estar casada com a paz. Verdade. De propósito, né? Então, se você tem uma paz, e isso não é viver no mundo da fantasia, mas é ter uma situação onde vocês possam resolver os problemas, e até eu ia te perguntar se isso ocorre com vocês, Júlia, se vocês conseguem sentar e equacionar, porque eu imagino que uma sucessão empresarial, ela deva ter muita conversa dentro das famílias, você evita todos os aborrecimentos futuros, mesmo para aquelas pessoas que não queiram ser sócios. E nós temos, às vezes, uma família, o avô, por exemplo, tem os filhos, tem os netos, talvez os bisnetos. Vamos pegar os que podem normalmente ainda estar vivos. Aí vem os agregados, entre aspas, né? Se casa, vem as outras pessoas. E a gente sempre culpa, ou tem a tendência de culpar os agregados, às vezes pela falência familiar. Mas às vezes a falência familiar vem de uma má gestão de planejamento sucessório. Então isso que a doutora Bruna falou chamou muito atenção. E uma outra situação que me chama atenção e que nos levou a ter a Júlia aqui conosco é o fato de, Júlia, você ser jovem, né? Mulher, nós, querendo ou não, vivemos num mundo machista, estamos quebrando paradigmas, nós 3 mulheres estamos aqui, mas sabemos hoje que a tendência ainda é dos homens estarem no comando. Então você é jovem, mulher e de uma família extremamente tradicional, mas com uma visão moderna, né? Então como é que é isso dentro da empresa, sabe, Júlio? Você, eu acho que todos se respeitam, mas crescer, entrar aos 17 anos e galgar esse posto de subir e fazer uma sucessão familiar dentro dessa leveza familiar. E por mérito. E por mérito, legal. É até legal você mencionar isso, quando a gente fala, às vezes, né, da parte de privilégios, de herança e tudo mais, eu sempre gosto de dizer, assim, deixar frisado que, assim, o meu maior privilégio não é necessariamente, assim, a Breitkopf, a empresa, mas eu ser filha do meu pai. A educação que ele me deu e o jeito como ele me tratou e conduziu, de certa maneira, a minha carreira. Então, assim, eu tenho, claro, o meu mérito, né, de ter estudado, ter me esforçado, ter feito o checklist, né? Mas, assim, ele foi o meu grande mentor. Ele me deu o caminho das pedras. Ele disse assim, ó, Júlia, vai por aqui, que, cara, por ali vai ser mais difícil. Então, e eu fui seguindo, sabe? Então, eu sempre tive esse apoio muito próximo dele, né? Então, para mim, foi muito importante esse acompanhamento dele, né? Nessa crescida. Uma coisa que eu percebo, assim, quando a gente olha para famílias empresárias, o que acontece, que era o ponto que eu queria ligar antes, é que você mencionou ali a questão da morte, né? Algumas pessoas realmente acham que são imortais, são os grandes super-heróis, né? E aí você pode ter 2 cenários extremos, ou o pai, mãe, né? Super protetor, que é aquele que é, nossa, quase que um ditador, assim, né? Comanda totalmente a família, centraliza todas as decisões, e eu vou estar aqui, eu vou cuidar da família toda, né? Isso é um extremo. E o outro extremo já é, talvez, um pai e uma mãe totalmente negligentes, né? Vai, faz o que quiser, be free, né? E uma hora a morte chega. E aí, os filhos, os resultados, né, desses pais, eles, se não tiveram alguma outra influência externa, né,
né? Às vezes tem algum tio, algum professor, algum outro mentor, algum lugar que trabalhou, né? Se ele não tem essa outra base em outro lugar, ele vai chegar na empresa, vai herdar aquilo lá e ele vai estar perdido, né? Então, é muito importante ter essa educação. Uma coisa que foi muito interessante que uma vez o meu pai me falou, porque numa dessas crises aí de adolescência, né, porque é legal contextualizar, eu tenho um irmão 7 anos mais velho, homem, e aí numa dessas crises, assim, mas por que o Rafael pode e eu não, isso não é justo, tal. E aí ele me explicou, Júlia, eu também estou aprendendo a ser pai pela primeira vez de uma mulher, em outra época, porque eu tenho 7 anos de diferença do meu irmão, então querendo ou não, a cultura em 7 anos ela já muda. E assim, é a primeira vez também, então eu também estou aprendendo, a gente vai conversando, vai mantendo o diálogo, e aí tu vai dizendo como é que tá aí, como é que tá aqui, e a gente vai chegando a esse denominador comum, né? Então isso sempre foi uma postura muito bacana dele, que eu também quero adotar futuramente quando eu tiver os meus filhos, né? De não achar que eu tenho agora fazendo o link, né? Não existe a receita do bolo. Não existe. Então não existe eu chegar aqui pra vocês e falar, façam isso, vai dar certo. Não tem. Então tá, então agora todo mundo tem que entrar com 17 anos na empresa que vai dar certo? Não, pode ser que você entrar aos 30, ter feito carreira fora, seja o caminho. Depende da personalidade, do contexto, do temperamento da pessoa, tem muita coisa envolvida. Até fazendo um outro paralelo, tem um casal que eu sigo no Instagram, ele é psiquiatra, o Dr. Ítalo Marcilli, e a esposa dele também é doutora, mas ela hoje está cuidando dos filhos em casa, porque eles têm 7 filhos. 7 filhos eles têm. E eles produzem bastante conteúdo no Instagram. E eu fiz até o curso dela e tal. E ela fala assim, o dia a dia dela ali, ela mostra 7 filhos, cada um é de um jeito. Ela teve que cuidar desse filho assim, daquele jeito, porque com esse aqui funciona isso, com aquele lá não funciona. Então tem um que castigo é o caminho, outro não, tem que ser uma conversa bem conversada. Então acho que é muito de você ter essa percepção, quase que todo mundo tinha que ser psicólogo. Sim, um pouco. Ver com quem que você está lidando, né? Qual é o seu público ali no momento, qual é o filho que você está tratando, e tratar cada um como um CPF. Não dá pra dizer assim, é o 01, 02, 03, 04. Não. É o João, a Maria, tal. E assim você vai vendo como fazer a sucessão da sua empresa, da sua família. Não tem como fazer uma fórmula. Essa multidisciplinaridade que eu cito, ela é tão ampla, realmente, que a estrutura empresarial, ela precisa contemplar essas diferenças de CPF que você cita. Não são todos os meus filhos que terão aptidão para o negócio. Perfeito. Interesse, né, disponibilidade, enfim, existem pessoas mais relacionadas a artes, tem pessoas mais relacionadas, né, ao mundo belo e outras um pouco mais pragmáticas. E doutora Bruna, nesse cenário ali de multidiversidade e na sua visão, você pode ser sócio de uma empresa e não atuar. E isso pode ser fruto de um bom relacionamento do que ter um mau funcionamento, não é verdade? Talvez isso venha no planejamento familiar e empresarial, você identificar então os CPFs, como a Júlia comentou, dentro desse seu olhar e colocar cada pessoa no seu lugar. Assim, fazendo arranjos. Isso é muito importante, porque via de regra, não é uma regra necessária, mas via de regra, nem todos os herdeiros trabalharão na empresa, mas via de regra, todos os herdeiros serão sócios, né? Então, resguardar uma boa relação significa alocar cada pessoa no seu devido lugar. Sem dor, sem ego e simplesmente com uma racionalidade pautando o objetivo comum, que é a saudabilidade do negócio, perenidade de onde sai todo o dinheiro. E uma pergunta para as duas, então. Nessa visão que vocês possuem, e a gente ouve falar, eu não vou dizer agora como advogada, mas de conversas paralelas, no sentido, olha, vou fazer uma hold, uma administradora de bens. Então, se eu fizer a hold administradora de bens, vocês entendem que o meu planejamento familiar e sucessório está resolvido e equacionado? Não. Além da questão cultural, que a gente havia comentado, não é suficiente. Por quê? Eu vejo, primeiro, uma ausência assim, de conhecimento na utilização por grande parte das pessoas desses institutos. Bruna, qual é a diferença de administradora, hold e tal? Gente, todas essas configurações tratam-se de uma empresa. É um CNPJ, né? A diferença é o objeto social de cada empresa.
Então, quando a gente tem patrimônio, normalmente patrimônio imobiliário, a gente aloca dentro de uma administradora de bens, que poderá ser utilizada para locar esses bens, para vender esses bens dentro de um sistema tributário mais favorável, com as previsões de sucessão, com as previsões de governança corporativa relacionadas àquela atividade. Paralelamente, nós temos a holding. Às vezes eu acho engraçado porque chegam famílias que tiveram uma instrução rarefeita sobre o assunto e elas nem têm participação societária e dizem o seguinte para mim: doutor, eu preciso de uma holding. Então, na verdade, a holding, ela é designada, o nome dela é esse, em função do objeto social, que é controlar as participações societárias. Então, no lugar da pessoa física, por exemplo, do patriarca, sai a pessoa física e entra uma holding. Aquela holding ali é que vai gerenciar todas as demais operações na qual ele é sócio, né? E isso gera exponencialmente uma série de benefícios. Além da questão de preservar a pessoa física, né? A pessoa física morre, a pessoa jurídica, via de regra, não, né? A menos nos casos de falência, de dissolução, enfim. Mas ela não sofre divórcio, via de regra, né? As partes é que se divorciam, por isso que tem que cuidar do planejamento, né? Mas as variáveis aplicáveis a uma pessoa física, elas não são nem de perto próximas a uma pessoa jurídica. Portanto, é mais saudável você ter uma holding. Mas veja, não é em qualquer lugar que ela cabe, nem para todo mundo. Assim como uma administradora de bens. Não basta que você tenha um bem para dizer: Bruno, eu acho melhor ter um sucessor, vou colocar dentro de uma administradora. Você precisa analisar o valor contábil pelo qual ela está identificada na tua declaração de imposto de renda, porque nessas transferências pode ter, e pode não, terá ITBI, terá ou não ganho de capital. Depois, na instituição do usufruto ou da doação, tem mais o ITCMD. Então, são custos, né, que a gente precisa levar em consideração na hora de fazer um planejamento. Eu costumo dizer o seguinte: eu primeiro preciso me convencer que o planejamento é eficiente para a tua família, para depois a gente sentar e eu te apresentar o projeto. Porque senão, se eu não me convencer daquilo que realmente vai trazer benefício para o meu cliente, como que eu posso, né? Eu não consigo nem iniciar uma conversa. Então, não tem receita de bolo, depende de cada situação. Eu acho que um bom casamento, dependendo do tipo de ativo, é justamente ter um testamento, que casa as disposições testamentárias, casando com as disposições sucessórias dentro de um contrato social, seja de administradora de bens ou holding, né? Por inúmeras razões eu prefiro às vezes aconselhar os nossos clientes a terem uma atividade relacionada à administração de bens e outra atividade relacionada à holding, né? Dependendo aí de uma série de situações e variáveis, a gente pode colocar tudo junto, mas é mais aconselhável fazer de forma apartada. E bacana, eu até queria mencionar, pegando o gancho da doutora Bruna, que assim, para nós meros mortais que não somos advogados, né, que não temos toda essa bagagem aí do direito, juridiquês, realmente essa indústria aí que foi criada de fabricação de holdings e para cima e para baixo, ela nos deixa com essa insegurança do tipo assim: poxa, tá todo mundo fazendo, o meu vizinho, eu tenho que ter também, não sei o que, falou que fizeram, eu tenho que fazer também. E aí vai e faz sem um planejamento adequado, né? Por isso que assim, eu particularmente vejo muito a importância de estar com profissionais, né, realmente assim, de confiança. Por exemplo, o escritório aqui da Pasquale Povo, né, que é um escritório multidisciplinar. Então, você tem a certeza de que você não vai estar com um advogado olhando só um lado, né, puxando o cobertor para aquele lado. E aí o pé ficou de fora do cobertor. Isso. Então, cobriu aqui em cima, lá embaixo está de fora. Sim. Aqui não, o pessoal olha o lado da família, o lado tributário, enfim, todas as possibilidades, né? E é engraçado porque cada advogado tem a sua especialidade, né? Claro. Hoje é impossível um generalista dar conta de tudo. Eu acho assim que, não digo que é impossível, eu respeito quem o faça, mas eu não teria condições. É raro. É tudo tão rápido, né, Mara? Meu Deus, é tanta alteração e de entendimento de Receita Federal, de interpretação de norma e entendimento jurisprudencial em relação às situações, que é complexo você fazer isso sozinho, né? Preciso realmente de um time multidisciplinar, não só jurídico, né? Precisa ter o time de RH preparado, né? Contabilidade. Outro custo que as pessoas às vezes esquecem, às vezes chegam famílias, e eu respeito muito, né? Qualquer pessoa com qualquer patrimônio, que a Mara tem uma frase que eu acho muito interessante, para uma pessoa que detém um patrimônio de R$5.000, R$1.000, aquilo é tudo para ela. Então,
o que se tem, é a mansão daquela pessoa. É o universo, né? Então a gente tem que ter muito respeito. E às vezes quando se difunde uma ideia de que administradora de bens, holding, né? Não se esclarece que isso tem esse custo, e não é só o custo tributário, é o custo de manutenção de uma estrutura, né? A gente tem contador. Quando você abre um CNPJ, constitui uma pessoa jurídica, você já precisa vincular o contador, que vai ser o responsável pelas obrigações fiscais, contábeis, isso tem um custo. Tem. Né? E o que eu acho, que eu percebo, e a Júlia talvez confirme isso, dentro da minha área, que às vezes as pessoas conversam um pouco com seus contadores. Verdade. Porque aí tem os lançamentos que a pessoa, eu pergunto para o cliente, como é que foi feito esse lançamento? Eu não sei, mas está lançado no teu IR faz 15 anos e você não sabe, e agora você vai pagar um ganho de capital enorme, ou você vai ter um outro tipo de problema. Então, assim, eu acho que esse planejamento, você aprende dentro desse teu histórico na empresa, Júlia. Entrou lá com 17 anos, você não entrou com 17 anos tendo a visão que você tem hoje, não é verdade? Então, nesses anos todos, essa ideia de você entrar numa empresa e fazer parte dela no futuro, não trouxe essa curiosidade e talvez uma modernidade que o teu pai, os demais sócios não tinham? Com certeza, e isso são coisas que a gente acaba não aprendendo na escola, né? A gente não aprende na escola, assim, falando ensino médio, ensino fundamental, que já acho que seria uma coisa importante, porque, poxa, todo mundo, né, acaba tendo lá o seu IR, nem que seja da pessoa física para fazer. Verdade. Não existe esse tipo de educação. E aí, entrando na empresa, realmente, você começa ao menos assim, eu tive muita liberdade de fazer perguntas. Sempre me permitiram ser muito curiosa dentro da empresa. Que bom. Né? E a gente sabe que cada gestão é de um jeito, né? Ali no nosso caso, eles sempre me permitiram ser a enxerida metida. E com essas perguntas, quanto mais perguntas você vai fazendo, você vai tendo interesse, você vai aprendendo. E aí começa... Aí está lá, de repente, uma pessoa que está há 10 anos naquela cadeira e você pergunta assim, mas por que você faz isso? Daí a pessoa... Sempre foi assim. Verdade. Poxa, vamos dar uma olhada melhor. E aí começa, você dá essa oxigenada que você falou, porque isso é importante. Eu agora que eu já estou fazendo 10 anos de empresa, também já estou começando a sentir que tem coisas que eu já estou assim, porque eu já faço isso há 10 anos. Então também é importante alguém começar a me incomodar daqui a pouco, e tipo assim, mas Júlia, por quê? Júlia, por quê? E aí a gente vai dando essa renovada, né? É importante a empresa ter essa oxigenação de profissionais, de ideias e tudo mais, assim, né? Eu acho que um instrumento bacana que une gerações e também necessário para a questão de sucessão empresarial, né? Para que o passe do bastão seja tranquilo, que os que estão chegando consigam usufruir de todo conhecimento, de todo feeling, de anos e anos das gestões anteriores, né? Eu acho que esse é um grande ativo de uma gestão familiar. É um grande ativo, porque uma gestão empresarial, na maioria das vezes, ela cumpre o período e de repente sai, vem outra gestão e linkar os pontos fica um pouco complicado. É uma ruptura abrupta, né? Que eu acho que dentro de uma empresa familiar a gente consegue fazer de forma bem suave. Então, é um acordo de cotista, acordo de acionista. Eu sempre digo que é um exercício na construção de um legado. Sentar com todos em volta de uma mesa, discutir os pontos frágeis, difíceis de uma relação societária, de uma relação entre iguais, né? Do bem-querer, do querer comum, e ainda assim ser parente, é um ato vitorioso, e vejo que muitos dos nossos clientes, né, executam isso, fazem de forma primorosa, e ali a gente acaba também instituindo uma série de regras, não só relacionados à questão de preferências, questões de cessão, de cotas, mas também de conduta para essa transição de gerações, né? Então, para a pessoa que está saindo, sentir que de fato cumpriu o seu papel e estar seguro de que os seus sucessores estarão prontos, e também os sucessores se sentindo assim honrados, não porque são filhos, mas porque tem mérito, né, na assunção da responsabilidade. O acordo de cotista é um instrumento que eu acho perdão. O acordo de cotista é um instrumento que eu acho que toda empresa, né, formada por mais de um sócio deve fazer. Eu acho primordial você saber como é que vai se dar a sua relação. Se a gente pudesse sempre fazer isso, por exemplo, antes de entrar num casamento, eu estava pensando nisso. As regras do jogo, a gente faz, mas de forma tácita, né? Mas se a gente fizesse, eu
sou muito adepta à questão do diálogo. Por quê? Porque eu vejo se você coloca as questões à mesa, elas podem até doer um pouco, mas você vai ter tempo para absorver, administrar e depois comentar, né? E resolver esse impasse. Porque uma empresa familiar, o que eu observo, até ouvindo vocês falarem, é que ela vem de uma intimidade. Sim. Família tem intimidade. E quando você tem intimidade, você tem liberdade. E nem sempre a liberdade ela se torna positiva. Mas eu entendo e vejo que as pessoas elas deveriam prestar muita atenção nisso. Porque a empresa ela é familiar e aí eles vão dizer o seguinte, não, mas a gente vai profissionalizar, vai ter um administrador dentro dessa empresa, meus filhos não vão fazer nada, eles vão ficar num outro posto. Ok, mas o dinheiro que se arrecada dentro dessa empresa vai para onde? Vai para uma família. Então, os recursos acabam caindo dentro de uma família. Hoje nós vivemos de empresas familiares, né? Vocês provavelmente lá têm N clientes que são empresas familiares. Sim. Nós temos clientes que são empresas familiares e o comércio vai girando dessa maneira. Então, é o fluxo. E se todo mundo fizer o seu exercício direito, a gente não melhora o mundo. Mas a gente pode começar melhorando o nosso mundo, né? Se a gente melhorar o nosso mundo, a gente já vai estar fazendo muita coisa. Por isso que eu repito assim, acho que a Júlia está aqui hoje para ser um exemplo, desculpa dizer isso, sabe, Júlia? Porque é nova, poderia estar pensando em 1000 outras coisas, mas está aí trabalhando, arregaçando a manga, né? E muitos fazem isso e muitos outros não. Eles ficam esperando. Vejo tudo que a Bruna falou ali de um acordo de acionista, como isso é bom e positivo. Se as pessoas realmente ouvirem o nosso canal e prestarem atenção, procurem outros advogados, outros contadores, pessoas que orientem. Eu digo o seguinte, a gente não pode entrar num lugar sem saber como a gente sai, mesmo como herdeiro, né? Mesmo como herdeiro. Então, o empresário, eu acho que é um nicho de maior alegria, objeto de alegria no meu dia a dia, porque assim, eu acho de uma positividade tão grande, de verificação, assim, aferição de possibilidades 1000 e tudo vai dar certo e a curva é sempre positiva. Eu acho isso muito bacana. Normalmente a gente é a pessoa que um pouquinho mais pro chão. E eu não tenho prazer em fazer isso, mas como a gente vê muita coisa dando errado, né, a gente prefere apostar que vai dar tudo certo, porém, se algo der errado, a gente está preparado. Tem o plano, né? Tem o backup. Tem o backup. E essas questões a gente também pode vincular, além, obviamente, do contrato social, estatuto social, mas também no acordo, as formas de resolução. Verdade. A gente tem, assim, às vezes, o patinho feio, né? Poxa, tá lá dentro de um seio familiar super saudável e preparado culturalmente para uma sucessão empresarial. Às vezes se tem uma empresa com toda uma governança corporativa perfeita e às vezes ainda assim tem um sujeito que não se adequa em lugar algum e não tem interesse, às vezes age contra. São situações difíceis, né? Porque quebra todo aquele paradigma de família, propriedade e empresa, né? Quebra-se aquele núcleo que unia tudo. Sim. E precisa ter preparo para isso. O que é importante também, você falou antes ali do acordo de cotistas, né? Mas o código de conduta, também, né? Esse lado das relações mesmo, né? Tá fazendo um paralelo que antes você falou ali da questão da liberdade, da intimidade, da família, né? Como é importante saber o que pode e o que não pode fazer, né? Então, assim, uma coisa que eu gosto de pensar, né? Até fica de dica aí, se alguém é pai ou filho, né? E tá trabalhando junto com seu parente, poxa, será que eu falaria dessa maneira com o meu chefe? Com superior. Com uma pessoa que não é meu parente, né? Muito a gente vai muito nessa onda do, como se tivesse domingo de chinelo em casa. Não pode, você está no ambiente de empresa. Então você tem que falar de uma maneira corporativa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aquela coisa assim, se for invasivo ou íntimo, você ignora. Dentro da empresa, teu pai, que é o senhor Enio, você o trata como pai ou como a pessoa Enio? Então isso até, esses tempos eu fiz até um post no Instagram, né? Que eu chamo o meu pai dentro da empresa de Enio. Então quando eu tô conversando, por exemplo, com vocês, assim, o Enio tal coisa. Eu falo assim, né? Sim. Ele tá passando lá e eu quero chamar ele. Oi, Enio. Eu chamo ele assim. Por quê? Porque eu quero que as pessoas estejam enxergando ali uma relação de trabalho.
não quero que eles fiquem o tempo inteiro lembrando, apesar de que, né, Sim. é uma coisa que todo mundo sabe, mas não precisa o tempo inteiro ficar lembrando de que é pai e filha. A gente está trabalhando dentro da empresa. Então, assim, isso é uma coisa que, na verdade, ele me ensinou lá no comecinho, lá com uns 17, meu irmão já fazia assim, né? E é um costume que ele pegou. Então, não deixo de o chamar de pai quando a gente está num momento íntimo. Então, por exemplo, é engraçado que a gente liga e desliga a chave, né? Hoje eu estava de manhã com ele na empresa, Enio. Aí a gente foi almoçar juntos, pai. Aí voltamos para a empresa, Enio. E isso funciona. Isso até me ajuda a saber como falar naquele momento, como agir naquele momento, sabe? Gira uma chave, assim, porque senão fica tudo muito... Oba-oba. E eu acho tão importante a tua colocação, porque quando se tem uma empresa familiar, né, que é um condomínio, uma propriedade em condomínio, né, não pode simplesmente entrar na tua empresa a qualquer hora, de qualquer forma, porque você tem o seu nome ali muito no capital social. Então, assim, a diferenciação dessas relações, elas são de suma importância justamente para evitar esses tipos de conflito, né? Que daí explodem não só nas questões societárias, mas nas questões familiares também. Então, o Código de Conduta é um documento racional, um documento transparente, que diz como é que vocês vão usufruir e utilizar, né, daquele bem comum. Eu acho extremamente interessante, extremamente interessante. É um momento, assim, de engrandecimento. A gente sempre brinca, né, quando a família passa de ser uma família empresarial, uma família que tem empresa para efetivamente ser empresarial. Né? É através desse tipo de cultura que a gente amadurece. Sim. É importante também para quem está entrando, né, os novos, saber qual é a regra do jogo. Então você já tem ali escrito, poxa, a empresa já está funcionando há tantos anos, 60, 50 anos, e essas são as regras do jogo. Você está entrando, você vai seguir isso daqui. 60 anos, né? Agora é 66 já. 66? E 66 a empresa de vocês. Fizemos em dezembro. Qual é a tua meta de gestão, Júlia, com centenário. 27? Eu quero levar a empresa ao centenário. Essa é a meta, né? E o sócio mais velho hoje lá tem que idade? Hoje ele tá com... Putz, agora tu me pegou. Acho que 66... 65. Mais ou menos a idade da empresa, então. Exatamente, perfeito. Isso mesmo. Ele nasceu na época... Na época que a empresa foi criada. Eu lembro que quando eu vi, eu fiz essa associação. Então, a empresa começou com o seu avô. 66, isso mesmo. Depois Na verdade foi com o bisavô. Bisavô. Isso, mas o meu avô, ele já era em idade de trabalho, né? Ele já estava junto. Então teve o bisavô, o avô, aí a tua mãe, teu pai, teus tios. Isso. E agora a geração de vocês. Então, quarta geração. É um exemplo realmente de sucessão familiar, porque é a quarta geração e vocês estão administrando, trabalhando e conversando entre si, a geração mais antiga com a mais nova. E a quinta já está nascendo, tá? E quantas pessoas atualmente da quarta geração trabalham na empresa? Trabalhando somos em 5. E quantos não trabalham? Tem uma só. Uma não trabalha. Uma só. Tá quase todo mundo. Olha só que bacana. Então tá todo mundo bem inteirado, tá bem bacana. E mesmo assim nós temos também reuniões mensais, né? Para o pessoal que quiser participar, os sócios e tudo mais, para se inteirarem. Então não é porque não tá na operação, não tá ali no dia a dia, que também fica alheio às informações da empresa. Porque vai ser herdeiro, porque vai ser sócio. Sim. Isso não significa, quer dizer, essa convivência não significa que vocês não tenham divergências, mas esse manual de conduta consegue aparar essas arestas. É tipo assim, deu aqui uma divergência, vamos pegar a regra do jogo e ver? É isso daqui. Não, de repente uma coisa que não está deliberada, não consta ali. Poxa, então vamos levar para a reunião geral? Vamos deliberar esse assunto? E assim, a gente vai de transparência, boa-fé e ética. É isso aí. Né? É isso aí. É a cola de todo sucesso. Não tem jeito. Não tem como dar errado. Eu até pergunto isso para que as pessoas entendam, né? As que estiverem ouvindo, saibam como é que se dá dessa maneira. Repetindo assim, a gente não vive um mundo ilusório que tudo seja perfeito. Não. Mais ou menos o que a Júlia falou com aquilo que a Bruna comentou. As regras, elas existem exatamente para quando se tiver algum aborrecimento. Para que esse pequeno aborrecimento não se transforme numa bola de neve grande. Esse ponto que você falou eu acho também interessante. Assim, Bruna, o momento de a gente estruturar uma sucessão, né?
Eu acho que o momento de você preparar culturalmente nasce junto com os teus filhos. Eu acho que é um ponto que a Júlia abordou de forma muito sábia. Empresarialmente, eu penso que quando os teus filhos têm certa maturidade, você já sabe se eles realmente vão trabalhar ou não dentro da sociedade, você já conseguiu vislumbrar se a sucessão será de fato familiar ou empresarial ou mista, né? É um momento de se sentar e fazer um acordo. Por quê? A gente sabe, eu acho que a Mara com maior expressão, que uma vez instaurado algum conflito, é muito complexo você convergir. E não é por um motivo racional, mas sim por questões de ego, de dor. E aí você não chega no consenso nunca. Então, uma estrutura de uma sucessão empresarial, ela precisa ser, assim, plantada e adubada e sacramentada no momento de grande tranquilidade emocional. Sim. Tem mais sucesso, penso eu. Com certeza. Né? E assim, o que é importante é todos os sócios entenderem, terem esse espírito de que nenhum deles é o dono. Uma coisa assim com o maiúsculo, assim, Isso. né? Não, é uma sociedade. Como você usou o exemplo do condomínio. Todos são proprietários do apartamento. Exatamente. Né? Mas eles têm que seguir a regra do condomínio. Se o horário da piscina é das 8 às 10, é das 8 às 10, não importa. Ah, mas eu sou dono. Desculpa, querida, a regra é das 8 às 10. Eu uso sempre esse exemplo do condomínio porque é mais fácil. Sim, é uma relação ótimo. que quase todo mundo tem, né? Mas que no dia a dia é bem difícil de compreender. Especialmente para quem não tem uma formação, né, empresarial ou que vive dentro da parte jurídica, é bem difícil separar. Então, quando eu digo que para um sucesso de sucessão empresarial a gente precisa da questão cultural, ela é imprescindível. Imprescindível. Eu acho que a gente pode terminar, então, o nosso vídeo com essas colocações do condomínio, que eu acho extremamente pertinente, porque realmente a gente consegue materializar como funciona as regras dentro de uma empresa, né? Eu acho que a gente pensa, se a gente não tivesse regras, as pessoas criticam às vezes a nossa legislação, dizem que a justiça brasileira não é boa. A gente sabe que nem tudo é perfeito, porque vivemos com algumas dificuldades, mas as regras, as leis, elas existem exatamente para que a gente possa parar as arestas, né? Então, eu vejo dentro de uma empresa de sucessão familiar e de uma longevitude para essa empresa, que essas regras sejam realmente estabelecidas, sejam analisadas, assinadas, eu acho. Sim. Porque nós três estamos aqui. Até o momento que nós estivermos presentes. O dia que a gente passar para outra esfera, não estamos mais. Então, a nossa vontade, para ser melhor seguida, ela deve estar ali, escrita e assinada. Então, eu vejo com bons olhos essa nossa troca de informações, porque o desejo é genuíno, realmente, que as pessoas tirem um pouco de tempo, ouçam esses comentários, visualize, se enxergue, vejam se estão com algum problema, conversem com o contador, converse com o advogado, tente arrumar. Olha que nós advogados ganhamos dinheiro com conflito, mas a gente prefere ganhar dinheiro evitando sendo conflito, parte do sucesso, né? Exato, sendo parte do sucesso, do que conviver com o problema. Então, acho que essa mentalidade é que a gente tem que definitivamente enraizar. Olha, eu achei um café maravilhoso, gostoso. Que bom, assim, a gente poder falar um pouco da prática, né, da construção da sucessão empresarial. Na maioria das vezes a gente vai para a reunião para expor tecnicamente todos os assuntos. Se nós fôssemos aqui abordar todas as questões relativas a uma sucessão de governança corporativa, de questões tributárias e societárias, em todas as opções, né, de reestruturação, ficaríamos aqui horas. E muito técnico, né? É muito técnico, um pouco chato, né? Sim. Então, é gostoso, assim, conversar e com todo mundo envolvido. Com foi certeza. Um prazer. E eu agradeço muito novamente o convite, né? É sempre muito legal estar com vocês duas. Eu aprendo muito com vocês, né? Admiro muito o trabalho de vocês. Nossa, então, realmente foi mais um café e que aprendi mais algumas coisinhas. E assim a gente vai construindo o nosso caminho, né? Exponencialmente. Exponencialmente. Cada dia 1% melhor. É isso aí. Então, meninas, eu vou sugerir um brinde de suco de laranja, que é horário de expediente, senão a gente brindaria com uma champanhe. Brincadeira. Viva! Viva! A família empresária. A família empresária.
E aí, people?